Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton, nesse nosso plantão de Natal. E que plantão é esse, né, minha amiga? Porque você ontem trouxe informações importantíssimas a partir de apurações feitas por você e sua equipe em torno dessa relação do Alexandre de Moraes com o caso Master Vorcaro, numa aparente tentativa de intervenção ao buscar o contato com o presidente do Banco Central, o presidente Galípolo. E eu queria que você primeiro resumisse aí aquilo que foi possível apurar a partir das informações levantadas. Pois é, Milton, até agora a gente sabia que existia um contrato do ministro Alexandre de... Desculpa, vou começar de novo. Até agora a gente sabia que existia um contrato do Banco Master com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barros de Moraes, e era um contrato bastante grande, fora dos padrões da advocacia regular, até mesmo dos grandes escritórios, que estabelecia que caberia a ela defender o Master e os seus controladores perante uma série de guichês, né, do Executivo. Então, a gente está falando da Procuradoria-Geral da Fazenda, da Receita Federal, do CAD, que é o Conselho de Defesa da Concorrência, do Banco Central, de órgãos do Executivo variados e do Legislativo, Congresso Nacional. Nós falamos muito sobre isso aqui e a gente saiu atrás de descobrir, nós da equipe do blog que eu tenho ali no Globo, Rafael e Ormas, onde foi que ela executou essas tarefas, né? Se ela executou essa tarefa, tinha que haver registros disso. Até agora, pelas informações da Lei de Acesso à Informação que a gente obteve, a Viviane não esteve, nem pediu reunião, nem entrou, nem se habilitou em nenhum procedimento, nem no CAD, nem no Banco Central. Mas, depois de 3 semanas apurando, Milton, concluí isso que eu publiquei ontem, que ela não atuou, mas o marido dela, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou, sim, o presidente do Banco Central, mais de uma vez, pelo menos 4 vezes, para fazer pressão em favor do Banco Master. Que tipo de pressão? Numa delas, pelo menos, ele se encontrou com o Galípolo, ele chamou o Galípolo para conversar e pediu para o Galípolo sobre a aprovação do Banco Master. Queria saber se era possível, questionou ali sobre o que precisava para aprovar, como é que era isso e tal, naquela linguagem que a gente sabe que é a linguagem de Brasília, né? Não é uma linguagem que alguém fala, olha, aprova aí, não é assim que funciona. Queria saber como é que era. Falou que o Daniel Vorcaro ele gostava do Daniel Vorcaro, ele disse que o Vorcaro era perseguido pelo sistema bancário, que o Vorcaro era mal visto pelos grandes bancos que o combatiam nos bastidores, que era uma coisa que o Vorcaro sempre falou também, enquanto o banco teve ali nessa polêmica sobre os CDBs, que rendiam muito mais acima do mercado. Depois, quando houve a proposta de compra do Master pelo BRB, tudo isso o ministro conversou com o Galípolo, segundo o próprio ministro contou para um interlocutor que me contou. Veja que foram 3 semanas procurando pessoas que tiveram acesso a essa informação, que conversaram ou tiveram acesso a essa informação de alguma forma a respeito dessa movimentação do ministro Moraes frente ao Banco Central. E eu conversei com 6 pessoas, delas uma ouviu do próprio ministro um relato sobre essa reunião. Então o Moraes chama o Gabriel Galípolo, diz tudo isso, que gosta do Vorcaro, que o Vorcaro estava sendo combatido pelos grandes bancos por estar sendo um novo entrante no mercado. E o Galípolo então diz para ele, e aí pergunta por que não aprovava, né, a operação, porque a operação havia sido anunciada em março e essa conversa entre os dois foi em julho de 2024, 2025. Então, nesse momento, o contrato da Viviane com o Banco Master, ele estava funcionando, estava efetivo, ela estava recebendo. E aí o ministro pergunta isso para o Galípolo, e o Galípolo diz
que, infelizmente, não daria para aprovar a negociação, o fechamento do negócio entre o Master e o BRB, porque tinham sido descobertas fraudes. Essas fraudes a gente viu depois, em novembro. Aquela que foi noticiada de 12 bi, é isso? Exatamente. O que era essa fraude, Milton? O Banco Master, enquanto se discutia a operação de compra, né, eles haviam proposto a operação e o Banco Central estava avaliando os termos, os documentos, é necessário que seja escrutinado para ver justamente se não tem fraude, por exemplo, né? Enquanto tudo isso acontecia, o Banco Master vendeu créditos no valor de 12 bilhões de reais para o BRB e apresentou como comprovantes de que esses créditos existiam. Que créditos são esses? Você faz um consignado com um funcionário público. Aquilo vira um recebível. Ao longo dos meses, o funcionário vai ficar te pagando. E é muito comum que os bancos repassem essa carteira de créditos para outros bancos administrarem. Eles recebem esse dinheiro e vão girando ali no negócio deles. Esse foi um negócio, supostamente, que o Master fez com o BRB. Mas o que o Banco Central descobriu é que todos esses créditos, todo o material que avalizava esses créditos era fraudulento. Não tinha lastro, não eram créditos reais. O dinheiro que ia do BRB para o Master era real, mas o suposto lastro dos créditos não era legal, não era real, era fraudado. E é por isso que o Vocaro foi preso e outros 5 executivos envolvidos na fraude, alguns do próprio banco, outros ligados ao banco que participaram da confecção dos papéis. Então, essa era a questão. E aí, segundo o relato que o próprio Moraes fez para uma fonte minha, diante da negativa do Galípolo, ele teria dito assim, poxa, mas então tá, né? Se tem fraude, realmente é melhor não aprovar o negócio e tal. Agora, veja, o que um ministro do Supremo tem a ver com isso? Né? Quando, em tese, não havia nada no Supremo sobre isso, não havia nenhum envolvimento objetivo do Vocaro com o Supremo, ou que a gente soubesse, pelo menos, do Vocaro com o ministro. Quando um ministro do Supremo, e não é qualquer ministro, é o ministro Alexandre de Moraes, o ministro mais poderoso do Supremo, chama uma autoridade para saber de alguma coisa, não sou eu que estou perguntando, não é você, Milton, é uma pessoa investida de poder, já inicia um approach uma abordagem que coloca o interlocutor inseguro, é uma forma de intimidação. Então, é uma coisa séria que aconteceu ali. Eu cruzei essas informações ao longo de semanas, conversando com as pessoas, tendo cuidado de checar detalhes. Muita coisa a gente fica sabendo, não pode escrever por acordo com as fontes, mas as fontes foram muito completando a informação uma da outra. Eu tomei muito cuidado com isso, porque eu sei da responsabilidade que é a gente publicar uma matéria dessa, até porque, né, Milton, no atual ambiente brasileiro, quando você faz jornalismo e publica uma reportagem sobre um caso assim, logo vem aquela acusação, está atacando o Supremo. Isso não é verdade. Está atacando o Supremo, está a serviço de quem, entre outras questões que vão surgindo num momento como esse. Puro e simples jornalismo. A gente está tentando descobrir as coisas e as coisas têm um tempo. A gente precisa realmente desse processo de verificação para publicar uma matéria como essa, e acho que foi importante que a gente tivesse percorrido esse caminho para poder entender que o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com golpismo, não tem nada a ver com nada disso. É uma questão séria, e tanto é sério que a gente viu o histórico desse caso, né? O ministro Dias Toffoli tomou para si as rédeas desse processo. Ele decretou sigilo máximo nesse caso, ele tirou da CPI do INSS a capacidade de avaliar os dados do sigilo bancário do Vocaro, um ministro que voou de jato para a final da Libertadores lá em Lima, com o advogado de um réu, no mesmo dia em que ele decretou sigilo nesse processo, a pedido desse mesmo advogado. Então, quer dizer, a coisa toda é muito enrolada. Todo mundo que conhece o Master e conhece Brasília sabe das conexões do banco. O que a gente não sabia era que eles tinham chegado até o Supremo. Isso realmente é muito preocupante, porque não tem ninguém para fiscalizar o Supremo. E até agora nenhuma dessas partes se pronunciou, né?
Não, até agora é silêncio. Eu procurei o ministro Alexandre de Moraes, procurei o Banco Central e venho procurando desde a quinta-feira. Eu publiquei essa informação na segunda, chequei, rechequei e deu tempo de todo mundo se manifestar. Não se manifestaram até agora. Também não houve nenhuma outra declaração sobre qualquer outro assunto relacionado a isso, nem do Banco Central e nem do Alexandre de Moraes. Mas é curioso notar, Milton, que na quinta-feira... Porque só para a gente não perder aqui essa linha do tempo, quando você se referiu que você noticiou na segunda-feira, foi na segunda-feira passada, você está se referindo ao... Nesta segunda-feira. Ontem a gente publicou no Globo essa informação, né? Isso. E o ministro não falou ainda nem sobre essa reunião, nem sobre o contrato de prestação de serviços da mulher dele, que, vamos lembrar, renderia, se tivesse sido completado de janeiro de 2024 a janeiro de 2027, como como diz o contrato, a gente publicou as cópias dos trechos do contrato, ele renderia 130 milhões de reais no total, ao longo de 3 anos. É muito dinheiro. Porque quando você noticiou a existência desse contrato, isso faz mais ou menos quantos dias? Deve ter umas 2 semanas. Umas 2 semanas mais ou menos. Também, de lá para cá, também não teve nenhuma fala sobre esse assunto, né? Não teve nenhuma fala, que seria muito importante ter, né? Porque são questões muito sérias que colocam em xeque a credibilidade do ministro, né? Então, a gente está aguardando, né? Que ele explique o que aconteceu, por quê, e também até agora a pergunta é até por que tamanho silêncio, né? Será a ideia de que não precisa prestar contas, não tem o que responder para a sociedade? Será que é isso? Ou será que não há o que dizer, não há o que explicar? A gente não sabe, porque o que a gente só tem até agora é o silêncio do ministro e o silêncio do Banco Central, né? A única coisa que a gente ouviu do Banco Central, e foi na semana passada, foi uma fala breve, mas muito objetiva, do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dizendo 2 coisas. Primeiro, que ele estava à disposição para prestar depoimento, ele fez muita questão de dizer que era ele, Galípolo. Até para blindar toda a sua equipe também e técnicos que lá estão, porque estão sendo pressionados. Muita pressão em torno dos técnicos, da estrutura burocrática do Banco Central. E a segunda coisa que ele disse é que ele tem todos os passos, contatos, mensagens, tudo que houve de conversa em relação a esse assunto documentado. Na ocasião, eu até publiquei um texto mostrando que ali havia recados embutidos nessa fala, e dado esse contexto de tensão. E agora o que a gente tem é essa informação que demonstra que o ministro atuou em favor do Master, e até agora nenhuma resposta, né? A gente está vendo que a oposição está se preparando para fazer pedido de impeachment, questionar o ministro no Congresso, abrir investigação sobre esse caso. Então, realmente, a coisa é séria, é importante que a gente saiba, até por ter sido um ministro que fez muita diferença aí no combate ao golpismo, né? A gente tem que... E é importante que a gente separe as coisas, né? Uma coisa é o papel do Supremo, nesse caso do golpismo, que foi um papel relevante, segurou e impediu o avanço da ameaça golpista, né, no Brasil. Outra coisa é o que os ministros estão fazendo com esse poder que deram para eles, né? Na verdade, está falando muito em código de conduta, código de ética, mas existem já existe na regulação atual previsão para crime de responsabilidade, a questão da advocacia administrativa, que quando você defende um interesse privado estando numa função pública, ela é regulada. Então, não é que você precisa de um código de ética para saber que esse tipo de atitude é imprópria, né? Isso está dado, é um fato. E eu acho que o nosso papel como jornalista não é ficar defendendo ou escondendo ninguém para atender determinados fins. O nosso papel é servir ao nosso leitor, o público, a sociedade, e mostrar o que está acontecendo. Para mim, isso é uma questão muito séria, é uma missão, e isso que a gente está fazendo faz parte dessa missão. Eu não gostaria de, como cidadã, descobrir lá na frente que existiu toda essa movimentação nos bastidores, todas essas pessoas são pagas com o nosso dinheiro. A fraude do Banco Master foi a maior fraude do sistema financeiro
já detectada, né, uma fraude muito grande. Não é menos importante, aliás, é super importante a gente lembrar que tem aí um amplo contingente de aposentados que tiveram o dinheiro das suas economias aplicados no Master, que é um dinheiro que não se sabe se vai ser recuperado, muito provavelmente não será. E assim como a gente já viu nos casos apurados pela Lava Jato, pela Greenfield, que envolveram desvios de fundo de pensão, esse pessoal vai ter que ser descontado da sua aposentadoria lá na frente. Então, o efeito desse tipo de coisa é muito concreto. É muito importante, realmente, que o ministro venha a público se explicar, dizer o que aconteceu, prestar contas à sociedade, que é, no final, a quem ele deveria servir. Malu Gaspar, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Seguiremos acompanhando esse noticiário e você, claro, apurando cada ponto e publicando para a gente, fazendo jornalismo. Muito obrigado e até mais. Conte comigo, Milton. Até mais. Beijo, bom trabalho para todo mundo. Tchau.